Olá, pessoal! Na aula de hoje vamos aprender a executar marcação de fundações. Para isso, precisamos conhecer alguns dos meios de trabalho ou ferramentas necessárias para o pedreiro e entender o cronograma de construção. Preparados? Então, vamos começar nossa aula. Aula 2. Executando a marcação das fundações. Bom, antes de começar a nossa aula propriamente dita, vamos relembrar alguns passos importantes para que você possa trabalhar com segurança. Capacete, luvas emborrachadas, sapato hidrofugado que não deixa a água entrar, óculos para proteger seus olhos e uma farda grossa de pedreiro que protege quem trabalha debaixo do sol. O cimento que a gente vai usar tá pronto? Só tá faltando água, mas a gente já tá misturando aqui. Sim. E cadê as luvas? Luva? Não precisa não. Sempre faço sem ela. Ah, é? Pois pode não. Trata de colocar agora. Para trabalhar direito tem que usar os equipamentos de segurança. Tá bom, vou colocar. Pois é. É isso que eu vou conferir se vocês vão usar mesmo. Fique sempre atento com as recomendações das normas de segurança. Com cuidados simples, você cuida da sua saúde e protege os companheiros de trabalho. Depois de relembrar os equipamentos de segurança, vamos conhecer algumas ferramentas que você vai usar no seu trabalho. Começamos com 3 ferramentas que servem para manipular materiais, ou seja, carregar, misturar, cavar terra, preparar concreto, argamassa, etc. São a pá, a enxada e o enxadeco. Para que cada uma delas serve? Vamos conferir. Você pode usar a enxada para limpar o terreno antes da obra começar, mas também para ajudar a preparar a argamassa e o concreto. Já a pá serve para manipular materiais como cimento, areia e brita ou para cavar o solo. E quanto ao enxadeco, usamos para construir as valas onde vamos levantar as paredes. Depois de conhecer ferramentas usadas basicamente para cavar e misturar, chegou a hora de conhecer ferramentas usadas para transportar ou preparar materiais. Vamos lá? Geralmente, usamos o balde metálico de 20 litros para medir volumes, mas também podemos transportar água e argamassa, como fazemos com o carrinho de mão, mas de um jeito diferente. A caixa para preparação da argamassa tem 20 centímetros de profundidade por 1 metro de largura e 1,80 metros de comprimento. Ela serve para abastecer os pedreiros com argamassa nas paredes onde vai ser aplicada, já que geralmente este tipo de material se prepara em outra área da obra. Depois de conhecer as ferramentas usadas para preparar ou transportar materiais, que tal pensar agora naquelas que trabalham com os acabamentos, com os detalhes da obra? Se as ferramentas anteriores exigiam mais um trabalho braçal, essas aqui vão trabalhar mais a atenção e o detalhamento. Você pode usar a colher de pedreiro para colocar argamassa e concreto entre os tijolos, para fazer acabamentos das juntas, cantos e detalhes, e também para partir e socar os tijolos quando for preciso. O desempeno de madeira você pode usar para dar suporte para a argamassa na hora de colocá-la na parede e para fazer o acabamento da superfície. E a régua tubular em alumínio, com 3 metros de comprimento, geralmente se usa para conferir se as paredes estão planas, além de ajudar a fazer acabamentos e capeaços. Para conferir se as paredes estão bem aprumadas e corrigir os erros antes delas estarem finalizadas, você pode usar 2 ferramentas, o fio de prumo e a mangueira de nível.
Enquanto o fio de prumo funciona como um pêndulo, a mangueira de nível trabalha cheia d'água para que se possa ver o nivelamento. E para finalizar, temos a linha de nylon, conhecida popularmente como linha de pedreiro, que ajuda no momento de marcar as fundações e as alvenarias e de alinhar as fiadas. Além das ferramentas, podemos contar com o auxílio dos andaimes, para permitir que os pedreiros possam trabalhar em diversas alturas. Não se esqueça de que para trabalhar em altura é necessário usar cinto de segurança. Depois de conhecer as ferramentas usadas para cavar e misturar, pá, enxada e enxadeco, preparar e transportar, caixa de argamassa, carrinho de mão e balde metálico, detalhar e nivelar, fio de prumo, desempenho de madeira e mangueira de nível, podemos partir para a fase seguinte: estabelecer o tempo para a execução das etapas de serviço, o cronograma. As etapas de execução de uma construção seguem uma sequência lógica: marcação do terreno, escavação da fundação, execução da fundação, marcação das vedações e execução das alvenarias. Que tal você montar uma linha do tempo com cada um dos passos dessa sequência? A etapa de marcação consiste em transpor para o terreno o desenho da planta baixa. Para isso, você irá usar piquetes de madeira, prego, linha de pedreiro, uma marreta pequena e a trena de 25 metros. Depois de finalizar essa primeira fase, seguimos para a escavação, isto é, a remoção do solo para fazer as valas onde as fundações serão executadas. O que usamos aqui? As ferramentas de cavar e transportar, ferro de cova, enxadeco, enxada, pá e carrinho de mão. Depois de construídas as valas bem niveladas e compactadas com o socador, segue a construção da fundação. Esse processo consiste em espalhar de forma contínua e ao longo de toda a vala uma camada de concreto magro com 10 centímetros de espessura. Como ferramentas, usamos a pá, o carrinho de mão, os baldes, a enxada e o socador de madeira que deve ter sido construído. Depois da execução da fundação, vem a construção da primeira fiada, ou seja, montar a primeira fileira de tijolos usando argamassa de assentamento. Vamos montar nossa primeira fileira de tijolos em alvenaria dobrada sobre a base de concreto endurecido. Dando continuidade às nossas etapas de trabalho, temos ainda a marcação das vedações e a elevação das alvenarias até 1,10 metro do piso interno. A essa altura de 1,10 m, faremos as marcações dos vãos de janelas e outros elementos que serão inseridos na vedação para deixar esses espaços abertos no plano da alvenaria. Depois disso, executaremos, se previsto no projeto, as contravergas das janelas. Dando continuidade, prosseguimos com a elevação das alvenarias até 2,10 metros, quando serão executadas as vergas sobre janelas e vãos abertos. Depois de tudo isso, o cronograma finaliza com a elevação das alvenarias até a altura prevista no projeto. Muita coisa? Então, vamos lembrar das palavras-chave de cada parte do cronograma. Primeira, marcação do terreno. Segunda, escavação do terreno. Terceira, construção da fundação. Quarta, elevação da primeira fiada. Quinta, elevação das alvenarias a 1,10 m. Sexta, demarcação de vãos. Sétima, execução de vergas. Oitava, finalização da alvenaria. Bom, depois de conhecer essas etapas do processo, você terá condições de definir suas metas diárias
de produção. Dessa forma, você pode ter uma ideia de quantos dias leva para executar um serviço. A determinação de dias que cada etapa consome é chamado de cronograma. Recicla, pedreiro! Para que uma construção se torne sustentável, evite o desperdício de materiais e procure cumprir o cronograma estabelecido. E agora, que tal começarmos a fazer a marcação das fundações? Executar a marcação da fundação. Podemos dizer que a marcação é uma fase essencial para o pedreiro de alvenaria de vedação, pois vai exigir dele atenção e uma visão completa da obra a ser executada. Na hora de fazer as marcações, o pedreiro pode encontrar duas situações diferentes. Uma em que ele vai precisar construir a fundação. Outra em que a fundação ou laje já estarão prontas. Para cada uma delas, será necessário um comportamento e uma atitude diferenciada. Vamos ver qual a melhor forma de agir? Com as informações da planta de fundação, o pedreiro deve fazer as marcações usando piquetes, pregos e linhas. Os piquetes são pedaços de madeira afiados em uma das pontas que são fixados ao solo para amarrar as linhas de marcação. Cuide para que eles fiquem estáveis na terra e sempre a 1 metro de distância da área a ser escavada. Quanto às linhas, elas servem para demarcar o eixo da escavação, permitindo que as vedações sejam construídas da maneira correta. Para isso, você deve posicioná-las coincidindo-as com o eixo da base e o eixo das vedações, sem precisar esticar as linhas para tal. Uma dica: é possível observar a nivelação das linhas que você montar usando uma mangueira de nível. Experimente. A marcação pode ser feita pelo pedreiro, mas precisa ser aprovada pelo mestre de obra ou supervisor da construção. Uma boa marcação possibilita uma obra com qualidade dimensional, ou seja, com as dimensões que foram previstas no projeto. Depois da marcação feita e conferidos os ângulos e distâncias entre as linhas, estas podem ser retiradas para facilitar nossa próxima fase, a escavação e remoção do solo. Mas isso é assunto para nossa próxima aula. Bem, essa foi a primeira parte da nossa aula de hoje. Que tal botar a mão na massa agora? Preste atenção na revisão. Revisão. Bom, na aula de hoje aprendemos sobre a marcação das fundações. Para isso, você precisou entender sobre as funções das ferramentas que vai utilizar e sobre como montar um cronograma do seu serviço. Existem diversos tipos de ferramentas, cada uma para uma atividade específica. Algumas para misturar materiais, outras para ajudar na sua preparação, carregamento e aplicação, e outras para o aprimoramento dos acabamentos no trabalho que está sendo feito. Durante esse processo, montamos um cronograma para executar as etapas essenciais para construir paredes. E finalizando, com as marcações, elas são feitas com piquetes, pregos e linhas, que servem para demarcar o eixo da escavação. Bom, por hoje ficamos por aqui, mas todas as informações sobre essa aula estão no seu material de apoio. Mas se você tiver alguma dúvida, além de verificar seu material didático, procure seu professor. Ele é a pessoa mais indicada para garantir que o seu aprendizado seja completo. Até nosso próximo encontro e bons estudos!